Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro, nosso espaço semanal, no momento onde nós podemos aqui reservar para iniciarmos as nossas reflexões, mergulhar um pouquinho mais em nós e trazer aqui para o nosso ser, para o nosso encontro no momento presente, o que existe de melhor na vida, na existência. Apesar dos problemas que podemos passar no nosso cotidiano, nós podemos sentir sim a presença do amor, da paz nesses instantes. Então convido você que, apesar de passar por algumas dificuldades, passar por algumas situações que talvez não tenham solução imediata, né? Solução imediata, porque tudo tem solução. Talvez não tenhamos assim uma solução imediata, para acalmarmos a nossa energia, acalmarmos o nosso pensamento, essa agitação interna, e reservar esses instantes para diminuir a frequência. Perceba a respiração. Vamos começar por aí. Perceba a sua respiração, perceba como você está, perceba como é que as coisas estão ao teu redor. Você pode ouvir alguns sons, você pode ouvir assim barulhos diversos, você pode nesse momento estar até num ambiente agitado. Mas se você fizer conexão de uma forma que seja clara, de uma forma que seja objetiva, que você esteja atento e atenta a isso, não tenha dúvida que você pode estar em qualquer lugar, você vai poder manter a sua paz, a sua tranquilidade. E é nesse ponto que nós precisamos desenvolver as nossas conexões, as nossas percepções sobre nós. Não é uma tarefa muito simples fazer isso, porque isso demanda um pouco mais de atenção, demanda um pouco mais de cuidado. E é nesse cuidado que nós vamos começar a exercitar a cada encontro nosso aqui, de trabalharmos nesse ponto, trabalharmos nesse sentido, de buscarmos essa elevação, de buscarmos essa tranquilidade. Então, como é que a gente consegue ter uma elevação mental, uma elevação de energia? A partir do momento que você tem a tranquilidade, a partir do momento que você consiga vibrar isso. Então, você vibra calma e tranquilidade, você faz conexão com energias superiores, que são energias de calma, são energias de sustentação, são energias amorosas. Se nós vivemos um campo de pensamento conturbado, difícil, envolvidos nos problemas do cotidiano, claro que isso existe, nós temos um tempo para vivermos isso com um pouco mais de atenção e resolução, porque você passa por situações, você precisa resolver algumas questões, precisa se envolver. Nós não conseguimos resolver problemas se não estivermos envolvidos de fato com a situação. Isso nos exige demais. E é nesse ponto que precisamos ter um pouco mais de tato, consciência sobre nós. Quando desenvolvemos consciência sobre nós, conseguimos fazer sim um trabalho extraordinário na nossa vida. E esse trabalho extraordinário depende muito da forma como nós elaboramos nosso dia a dia, nossa forma de existir, nossa forma de pensar e tudo mais. Então os resultados daquilo que nós tanto desejamos, como paz, sabedoria, saúde, prosperidade, amor no nosso caminho de vida, só vem depois que você consegue, que eu consiga, que nós todos consigamos vencer algumas barreiras internas. O que nos separa de um mundo feliz é a nossa própria ignorância, nossa própria dificuldade de nos elevarmos, de nos desprendermos das questões imediatas, das questões menores, digamos assim. Quando eu falo questões menores, assim, não que elas não sejam importantes, mas que talvez elas não tenham assim um significado assim tão expressivo na nossa vida. E quando eu comento questões de ordem menor, não estou me referindo a que determinadas situações sejam menos importantes. Por exemplo, quando eu falo de ordem, quando eu coloco uma referência de menor ou maior, estou me referindo aos interesses de ordem espiritual de cada um de nós. Quando nós chegamos aqui na matéria, nós chegamos com interesses espirituais. Nós chegamos aqui desejosos do enfrentamento das situações na matéria para que possamos nos elevar enquanto espíritos eternos que somos.
Aqueles espíritos que já têm consciência do que significa uma reencarnação, eles sabem, eles pedem a oportunidade para justamente vencer a si mesmos. E muito provavelmente nós pedimos, solicitamos a experiência do momento presente. Evidente que uma coisa é pedir, outra coisa é desejar. E a outra situação, que é realmente o viver a experiência, que é o que nós estamos fazendo aqui, é onde as coisas podem se complicar. Que a gente pode sentir realmente o peso das dificuldades, a gente pode sentir realmente assim a nossa limitação, tudo isso vem à tona. Nossa limitação, nossa dificuldade de entendimento, a nossa ignorância, enfim, tudo isso faz parte de uma dinâmica de vencer a nós mesmos. Então esse processo é um processo de educação. Se nós pudéssemos aprender isso num banco escolar, seria muito fácil. Nós estudaríamos tudo referente a um determinado assunto e pronto, vou lá, sairia de lá da escola formado em espírito superior, bom, extremamente justo e assim por diante. E não é assim que funciona. Se nós quisermos realmente assim desenvolver qualidades de superioridade no sentido espiritual, de moralidade e tudo mais, de entendimento e compreensão, somente o único caminho é a experiência. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, na vida, no momento presente. Você com as suas questões, eu com as minhas, todos nós aqui no mesmo barco, buscando o entendimento, a compreensão, superando a nós mesmos. Então eu diria nesse momento assim que existem inúmeras pessoas com boas intenções, mas que ainda não conseguem perceber a si mesmas, não conseguem entender como realmente efetivar essa mudança de ordem pessoal. E acabam se enroscando nas coisas pequenas do dia a dia, acabam se enroscando nas coisas mais imediatas. Então é aí onde as pessoas se perdem, é aí onde as pessoas chegam no final de uma encarnação e acabam sentindo que não conseguiram vencer a si mesmas. Então esse é um ponto que pode gerar uma série de frustrações. Quando nós chegamos na matéria, nós chegamos aqui com a nossa consciência espiritual obnubilada. Nós não lembramos de tudo, nós não lembramos do contexto. Aí você fala, puxa vida, mas não seria mais interessante lembrar? Eu diria, graças a Deus não. Graças a Deus não lembramos. Imagine se você lembrasse assim, de fatos difíceis ou complicadíssimos na sua própria história. Você talvez não tivesse equilíbrio suficiente psicológico para poder superar essas situações. Isso ficaria assim, poderia deixar, poderia fazer com que nós não tenhamos condições de poder superar as dificuldades, só pela lembrança dos fatos cometidos em outras experiências. Então, o esquecimento é uma bênção, é uma grande oportunidade. E nós, nessa dinâmica do esquecimento, é que nós trazemos as experiências novamente ao nosso quadro de vivência. Aí você fala, puxa vida, mas por que eu tenho que viver novamente a mesma experiência se em algum outro momento eu não conseguir? É a mesma coisa se nós pensarmos assim. Imagine só uma criança que vai para a escola, por exemplo, ela está lá no 3º ano e não consegue realizar as atividades, não consegue progredir naquelas atividades. Chegou no final do período, o que ela tem que fazer? Repetir novamente as mesmas experiências para poder passar. E é assim que acontece com a existência material. Fazemos a mesma coisa. Nós, aqui é como uma escola, passamos pela escola para podermos aprender, para podermos crescer como espíritos. E as aquisições são de ordem de conhecimento, são de ordem de vivermos mais com experiência, de vermos mais situações, de passarmos pelas experiências do cotidiano e com elas aprendermos, desenvolvermos, adquirirmos conhecimento, sabedoria. Então uma pessoa que ela tem mais vivência, uma pessoa que ela tem mais capacidade de solução de problemas, porque ela sabe, ela conhece. Pessoas que passam por experiências e não se abrem, elas não conseguem adquirir tanto conhecimento. Elas passaram muito tempo passando por experiências. Elas podem conhecer coisas, mas se elas não se abrirem para uma mudança interna, elas continuarão na mesma situação. Terão que voltar e repetir as mesmas situações. Por quê? As vibrações dessa pessoa, elas estão nesse nível. Ela volta exatamente no mesmo nível.
E é isso que acontece. Se você não quiser passar mais por situações difíceis, eu diria, aprenda com a situação difícil que você vive hoje. O que você vive hoje que é difícil e complicado? O que você vive hoje que você gostaria tanto de mudar? Então eu diria assim, mergulhe nessa experiência, viva essa experiência, aprenda com essa experiência, não fuja da experiência. Busque ajuda se você tiver dificuldades de passar por ela. Busque orientação, não estude, trabalhe para que você possa desenvolver em si mesmo recursos de desenvolvimento pessoal. Procure orientação, isso é extremamente fundamental. Se você fugir das experiências, não tenha dúvida, as experiências elas virão novamente ao seu campo de vivência, justamente porque a tua energia está ligada nesse tipo de situação. Perceba isso. Isso é fundamental para o nosso processo. Então, se você perceber que você vive situações repetidas, situações que você gostaria tanto de resolver, olhe para você. O problema não está fora. O problema é com você mesmo. É a forma como você vibra, a forma como você pensa, a forma como você imagina que as coisas sejam. Então o nosso desafio que é? Vencer a nós mesmos. Esse é o nosso grande desafio. Você tem, eu tenho, todos nós temos nossos grandes desafios. E às vezes as situações não são mais confortáveis, só porque você acha que conhece um pouco sobre espiritualidade. Ou só porque você vai em determinado lugar. Eu vou em determinada igreja, pronto, estou salvo. Eu vou num determinado centro, agora eu sou espírita, agora sim eu estou com tudo garantido na espiritualidade. Eu diria não, e muito pelo contrário. Não é porque você frequenta um determinado lugar, ou você acredita em determinado conhecimento, que você vai, de alguma forma, transcender as situações só porque você acredita. Eu diria que o que move você para efetivamente transcender as situações problema e mudar de frequência não é no que você acredita, não é no teu rótulo religioso, mas sim no que você faz, no que você sente, no que você pensa, nas mudanças de comportamento. Aí sim, aí as coisas acontecem, de uma forma em que você efetivamente vai desenvolver em si mesmo toda essa dinâmica de crescimento pessoal. Então perceba isso. Perceba em si o que acontece. Perceba o que você precisa fazer com você mesmo, com você mesma. O que você precisa aprender nessa dinâmica. Isso aqui é um desafio. A vida material é um desafio. Se você quiser sair daqui com vitória, no sentido de superar a si mesmo, não tenha dúvidas. O enfrentamento das dificuldades, dos problemas, com a cabeça erguida, com vontade de vencer, essa é a questão. Não é fácil. E justamente por estar num barco, no mesmo barco que todos que estão aqui assistindo, que eu sei exatamente quais são os perrengues que chegam para nós. São coisas difíceis, né? Dependendo do que a gente tem aí de processo de proposta de crescimento pessoal. São coisas difíceis. Então eu convido a você nesse momento que você observe-se um pouco mais. Tenha um pouco mais de atenção a si mesmo. Tenha um pouco mais de atenção às questões que você precisa aprender sobre você. Os desafios estão aí, estão colocados aí. E essa é a nossa dinâmica. Se você aceitar essa proposta de que você deve olhar mais para você, ao invés de fórmulas mágicas, né? De cumprir rituais. Você pode cumprir um ritual? Claro que você pode cumprir um ritual, se a tua crença religiosa te leva a isso, né? Não tem problema o ritual, mas a questão é que o ritual por si só ele não vai resolver suas questões, ok? Só fazendo prece não vai resolver suas questões. Tem que ter atitude, tem que ter mudança. E a mudança de comportamento é o que é realmente o mais difícil. E nesse momento, se você puder olhar aquilo que você conhece, vai olhar na Bíblia, vai olhar ali no Evangelho segundo o Espiritismo, vai olhar ali nas reflexões que você tem aí disponíveis sobre a espiritualidade, você vai perceber sempre o convite de Jesus é pela superação dos momentos difíceis, é pela superação de si mesmo, é pelo perdão, pelo entendimento, pela compreensão.
é por aprendermos a amar. E não é um amar, aquela coisa assim superficial. Ah, agora eu vou sair fazendo caridade. Eu diria, faça caridade todos os dias, principiando com você. Qual é o maior mandamento de todos, segundo Jesus? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós não conseguimos amar a Deus se não conseguir amar a mim, a si mesmo, a você mesmo. Você não consegue. Então como fazer isso? Desenvolva a sua percepção sobre você. Desenvolva a sua capacidade de maturidade. Desenvolva a sua capacidade de amar, de perdoar, de compreender. Desenvolva. Se você sente que de alguma forma algo te segura, algo te impede, não tenha dúvidas. O que te impede na vida é só você. Está em você. São as nossas mágoas, rancores, dúvidas, falta de noção sobre o caminho a seguir. Então tudo isso faz parte dessa nossa dinâmica pessoal. Esse é o nosso desafio. Vencer a si mesmo. Esse é o desafio da nossa existência. Esse é o desafio. É aquilo que nós estamos fazendo aqui. Vencer a nós mesmos, crescer por nós mesmos. E nesse momento, vamos respirar com um pouco mais de tranquilidade. Perceba em você o que é que se passa em você quando você ouve o que eu digo. O que é que você sente? Perceba, o que é que você sente? E uma dica aqui, o que você sente não é o que você pensa. Se você fala assim, ah, tá certo, ah, eu concordo, ah, discordo, você está no campo da racionalidade. Não é, você não está sentindo ainda. Então o que você sente? Mergulha nisso. Treine um pouco mais isso. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.net.br. Até a próxima. Fique em paz. Que Deus abençoe a tua vida.